Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti da Elite Bancária e vamos iniciar mais uma correção de 5 questões de prova da certificação CEA. Então vem comigo e vamos começar a se aprofundar naquilo que é mais importante, naquilo que provavelmente pode cair na sua prova. Então vamos seguindo com a questão número 1. Qual das alternativas representa um produto de renda variável? Letra A, CDB pós-fixado. Letra B, fundo de ações. C, LCI indexada ao CDI. E D, Tesouro Selic. É uma questão relativamente simples, mas precisa ter o conceito para poder responder. Então, o que está pedindo? Qual dessas abaixo é um produto de renda variável? Vamos lá? Então, primeiro, vamos separar o que é renda fixa do que é renda variável? Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando do quê? A gente está falando de produtos em que existe uma previsibilidade, você sabe, você conhece qual vai ser o seu rendimento. E aí ele pode ser pré-fixado ou pode ser pós-fixado. Pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai ser sua rentabilidade. Por exemplo, 10% ao ano. Então você sabe que seu rendimento, você vai calcular 10% ao ano e bruto dos impostos e outras taxas, esse vai ser seu rendimento. No pós, renda fixa pós, normalmente está relacionado a um indexador. Por exemplo, CDI ou IPCA, que é o índice de inflação. Você sabe qual é o seu rendimento, você sabe que vai ter esse indicador relacionado, esse indexador, e aí você acompanha a sua rentabilidade, você também sabe. E na renda variável é diferente, porque o seu resultado vai variar conforme o mercado. E o grande exemplo é o mercado de ações. No mercado de ações, você adquire a ação de uma companhia e você não sabe qual vai ser o rendimento. Nada garante para você que você vai ter um rendimento positivo, até porque você pode ter um rendimento negativo. Agora, vamos voltar aqui com essa revisão teórica aqui, a gente consegue responder. Então está perguntando qual que é o produto de renda variável. Letra A, CDB pós-fixado, é um título emitido pelos bancos. Olha lá, pós-fixado, se é pós-fixado é renda fixa, essa alternativa está incorreta. Fundo de ações, olá, então falamos que renda variável são ações ou fundo de ações, tá? Então já encontramos a alternativa correta. Então um fundo de ações, o ativo por trás são as ações, também tem a sua variação, então é variável. Essa daqui é a alternativa correta, já encontramos. Alternativa C, LCI, indexada ao CDI. LCI, letra de crédito imobiliário. É um título, uma letra emitido por um banco e, nesse caso, indexada ao CDI, olha lá, também é renda fixa, pós-fixado CDI. Por exemplo, 100% do CDI. Essa é a rentabilidade que vai pagar. Então, não é, porque é um produto de renda fixa. E Tesouro Selic também é renda fixa, também está correta. É um título do Tesouro, aqui quem emite é o governo federal, e está atrelado ao indexador da Selic, também é pós. Então a gente pode até colocar aqui, outro pós, a Selic. Todos esses daqui são pós-fixado, mas é renda fixa. Então, sendo renda fixa, está incorreto também. A gente fica com a alternativa B. A explicação. Fundo de ações investem majoritariamente em ativos de renda variável, como ações, majoritariamente, que são negociadas nas bolsas de valores. No Brasil, a gente está falando da B3, que é a principal bolsa do mercado brasileiro. Por isso, sua rentabilidade está ajustada à volatilidade do mercado, como eu comentei. Se eu comprar a ação hoje, da companhia Suzano, por exemplo, amanhã, qual é a garantia que eu tenho que eu vou ter uma valorização do meu papel? Nenhuma. Por isso que é variável, vai variar em função da performance da empresa, em função do mercado, em função dessas variáveis. Perfeito? Então agora vamos seguir para a questão 2.
Um investidor deseja fazer um planejamento sucessório sem inventário e com possibilidade de resgate em vida. Qual produto é mais adequado? A. Ações com usufruto. B. Título público. C. Previdência PGBL resgatada anualmente. Ou a Previdência VGBL com cláusula de beneficiário. Vamos interpretar o que está sendo pedido. O investidor deseja fazer um planejamento sucessório. O que é isso? É um planejamento para, quando ele está no fim da sua vida, pensar ali nos seus descendentes, nos seus familiares, quem pode ficar com os seus bens. Então, o planejamento sucessório serve para isso. Quem vai suceder com relação a seus ativos, a seus bens, quando ele vier a falecer, por exemplo. Mas aqui, o que ele está falando? Nesse planejamento sucessório, ele quer um produto que não entre no inventário. Inventário é realizar uma composição, um levantamento de todos os bens e depois compartilhar com os seus sucessores, com seus familiares. Ele não quer que esse produto entre no inventário. E ele quer também uma possibilidade, inclusive, de ele resgatar em vida, se for o caso. Qual o produto mais adequado? Aqui a gente vai passar por cada uma das alternativas. Alternativa A, ações com usufruto. Se ele comprar uma ação, o risco é muito alto. E aqui a gente está falando do investidor que já está com uma certa idade. A ideia é que ele não corra muitos riscos, até para ele manter esse ativo. Então, se ele não quer manter risco, se ele não quer assumir risco, tolerante ao risco, então essa alternativa está incorreta porque as ações são muito arriscadas. Título público. O título público não vai garantir que o produto entre ou não entre no inventário, até porque as suas aplicações vão fazer parte do inventário. Então, como ele quer um produto que não faça parte do inventário, o título público não funciona. E aí a gente cai, então, para os títulos de previdência privada, VGBL ou PGBL. Dentre esses dois, qual que ele vai escolher? Ele vai escolher a previdência VGBL com cláusula de beneficiário, que eu vou explicar aqui na sequência. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vejam só a explicação como ela nos ajuda. O VGBL, ele permite que durante um processo de planejamento sucessório, que é o caso, não entre no inventário. Veja só, isenção de inventário. E possibilita o resgate em vida. Vamos pensar que o VGBL é muito parecido com uma aplicação financeira. Mas, diferente de uma aplicação tradicional, ele tem essas vantagens. Olha só, vantagem principal aqui, ó, a vantagem de não entrar no inventário. Então isso é perfeito. E a pessoa aqui, o investidor, ela pode manter um beneficiário nomeado, por exemplo, a sua esposa. Então a esposa vai ser o beneficiário desse VGBL. Por isso, é uma das melhores ferramentas para esse fim, ok? Então, o VGBL, ele permite esse desejo do investidor de não fazer parte do inventário, ele fica por fora do inventário, possibilita ter um resgate em vida e ainda fica para um beneficiário nomeado caso ele venha a falecer. Perfeito? Então, alternativa D é a alternativa correta, uma questão um pouco mais complexa que a gente precisa aqui da teoria para responder. A prova realmente ela intercala as questões mais simples com questões mais elaboradas. Questão 3. Sobre o mandato discricionário de uma carteira administrada, o que é correto afirmar? A.
O gestor é obrigado a consultar o cliente antes de cada operação. B. O gestor tem liberdade para atuar dentro das diretrizes previamente acordadas no contrato. C. O cliente assume toda a responsabilidade pelas decisões. Ou D. Não é necessário um contrato formal entre as partes. Vamos lá, então a gente está falando de uma carteira administrada em que um gestor vai ter a atuação para um determinado cliente. Lendo as alternativas, a lógica ajuda também. Então vamos lá. A. O gestor é obrigado a consultar o cliente antes de cada operação. Não faz muito sentido. Imagina que o cliente solicite diversas operações, ou o gestor ali no dia a dia precisa executar as operações, a cada uma vai consultar o cliente, não faz muito sentido. O gestor tem liberdade para atuar dentro das diretrizes acordadas no contrato? Olá, faz sentido, então uma carteira administrada vai ter um contrato e aí, definindo no contrato o que o gestor pode ou não fazer, ele vai ter liberdade para atuar. Então, essa daqui faz sentido, mas vamos ver as outras. O cliente assume toda a responsabilidade pelas decisões? Pouco complicado aqui. Por quê? O gestor vai atuar ali no dia a dia comprando e vendendo os ativos. E se ele falhar, se ele comprar um ativo totalmente arriscado, o cliente assume a responsabilidade? Não faz sentido. E D, não é necessário um contrato entre as partes. Veja, o cliente está contratando um gestor. Ele vai atuar, vai cuidar do dinheiro, vai fazer as compras e as vendas dos N ativos que ele vai investir. Não vai ter um contrato por isso? Também não faz sentido. Tá? Então a gente fica ali com a alternativa B, essa é a correta. Definindo ali as diretrizes, o que o gestor pode atuar, qual a política de investimentos, qual o perfil de risco do cliente, aí o gestor pode atuar livremente. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, no mandato discricionário, o gestor vai tomar as decisões de investimento, o que ele vai fazer, o que ele vai comprar, o que ele vai vender, lógico, em nome do cliente, mas sempre dentro dos limites, dentro das regras que foram combinadas no contrato. Lembrar que existe um contrato entre as partes. E essa autonomia do gestor vai estar definida e aí não vai ter problema para nenhuma das partes. Então lembrar desse conceito do mandato discricionário numa carteira administrada. Questão 4. Em relação ao risco sistêmico, qual é a alternativa correta? A. Pode ser eliminado com a diversificação internacional da carteira. B. Está associado à má gestão de uma empresa específica. C. É um risco que afeta todo o mercado ou sistema financeiro, sem a possibilidade de eliminação total. E D. Refere-se ao risco de não liquidez de um ativo. Risco sistêmico. Vamos lá. Quando a gente fala dos riscos, a gente tem um conceito, primeiro, de risco total, que é igual, risco total igual, o risco sistêmico, que é justamente esse que apareceu na questão, mais o risco não sistêmico. Não sistêmico. E agora vamos explicar. Risco sistêmico é o risco de todo o mercado. Todo o mercado. Por isso que ele é sistêmico, é de todo o sistema, de todo o mercado financeiro. Então ele vai servir, vai existir esse risco para todas as empresas. E o risco não sistêmico é o risco específico. Opa, vamos lá. É o risco específico de uma empresa. Específico de uma ou mais empresas.
Agora, então vamos lá, um exemplo. Eu tenho uma carteira com dois papéis, da Petrobras e da Suzano. Olha lá, como eu tenho dois papéis, eu estou mitigando o risco da empresa. Se eu tivesse só o papel da Suzano, eu corria o risco 100% dela. Quero diversificar, quero colocar um outro segmento agora de petróleo, então eu tenho uma empresa do segmento de papel e uma segmento de petróleo. Duas empresas. Se eu quero diversificar mais, é aqui que eu estou atuando, ó, no risco não sistêmico. Por quê? Estou comprando papéis de outras empresas. Estou mitigando, reduzindo o risco, comprando mais papéis, reduzindo o risco da minha carteira. Mas o risco sistêmico, que é o risco de todo o mercado, eu não consigo reduzir. Não vou reduzir. Perfeito? Porque é de todo o mercado. Imagina uma crise no mercado acionário que afeta todo o mercado. É o risco sistêmico que está se materializando. Então vamos lá. Risco sistêmico de todo o mercado, risco não sistêmico específico da empresa, eu mitigo adquirindo papéis de outras empresas, outros segmentos. Perfeito? Que é o conceito de diversificação de carteira. Agora, com isso, a gente consegue resolver. Letra A, pode ser eliminado com diversificação internacional? Nem com diversificação internacional, nem com diversificação nacional. A gente acabou de falar que a gente não mitiga o risco. B, está associado à má gestão de uma empresa específica? Não, porque é de todo o mercado. C, é um risco que afeta todo o mercado ou sistema financeiro sem a possibilidade de eliminação total do risco? Perfeito. Ó, exatamente o que eu comentei. E D, refere-se ao risco de não liquidez do ativo. Aqui a gente não está falando de liquidez, a gente está falando do risco sistêmico de carteira, também errado. Perfeito? Alternativa C. Vamos lá para a explicação. É um risco que afeta todo o mercado, o sistema financeiro. Por exemplo, crises econômicas, como eu comentei, crises políticas, uma crise de política monetária nacional ou global, vai afetar todas as empresas, não consigo reduzir esse risco. Olha lá, não pode ser eliminado pela diversificação. A diversificação, ela só reduz o risco não sistêmico, quando eu adquiro mais papéis. Perfeito? E agora, a questão 5. Uma questão que requer um cálculo, vamos utilizar a calculadora 12C, mas antes a gente interpreta. Um cliente investiu R$30.000 em um fundo de ações que rendeu 2% ao mês, com uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Considerando um período de 6 meses e ignorando impostos e taxas de performance, qual o valor aproximado do resgate? E aqui as alternativas. Então vamos lá, a gente está falando de um fundo de ações, a gente quer calcular a rentabilidade. Então vamos lá para o cálculo financeiro. Ele investiu 30 mil. Então vamos lá, o PV, que é o Present Value, capital investido, 30 mil. Agora, rendeu quanto? 2% a rentabilidade ao mês. Então, I, que é a taxa, 2% ao mês. Muito cuidado com o período. Ó, vamos colocar aqui para a gente não se confundir e acertar no cálculo. A taxa de administração, ó, é uma outra taxa aqui, o I, que é a taxa de administração, de 1,5% ao ano. Veja que é diferente, ao ano, não é ao mês. Considerando um período de 6 meses, então volta para cá o N do período 6 meses. Qual é a rentabilidade lá no resgate? Ou melhor, ele está pedindo o valor. Qual o valor do resgate? Não é a rentabilidade. A rentabilidade é só a diferença. Ele quer o valor lá no final. E para ajudar, não tem impostos e não tem taxa de performance. Então o que a gente quer primeiro? Calcular o valor do rendimento bruto, valor mais o rendimento bruto, que é o Future Value. É isso daqui que a gente vai fazer na calculadora 12C.
e depois desse valor a gente desconta essa taxa de administração, certo? Porque a taxa de administração desconta do rendimento e a gente vai ter esse rendimento líquido que vai ser uma dessas alternativas. Vamos lá para a calculadora 12C então? Então como a gente faz? Primeiro, vamos limpar o histórico da calculadora, F, reg. Depois, a gente entra com 30 mil. 30 mil é o valor investido, que é o PV, Present Value. Depois, a taxa de juros, que foi o rendimento, que é 2% ao mês, 2i. E o período, 6 meses, que foi dado. Aqui a taxa é de 2% ao mês, o período 6 meses, perfeito, está no mesmo período para fazermos o cálculo. E a gente tem, então, o valor futuro, que é o que a gente quer. Então tá aqui, 33.784,87. Esse é o valor do capital investido mais rendimento. Mas a gente precisa descontar a taxa de administração, a gente precisa descontar. Vamos ver quanto que a gente pagou de taxa de administração. Vamos zerar aqui. Foi dado que a taxa de administração é de 1,5% ao ano. Veja, mas nós queremos 6 meses, não queremos um ano. Então a gente vai dividir esse valor por 2 divide 0,75% ao semestre. Perfeito. Então, essa é a taxa que a gente vai usar para descontar. Como aqui está em percentual e a gente vai fazer um cálculo financeiro, a gente precisa dividir por 100. Quando a gente divide por 100, para trazer para decimal, fica 0,0075. Ok. E aí a gente multiplica isso, por quê? Pelo valor que a gente encontrou, que foi o 33.784,87. Vamos lá, se a gente multiplicar, qual que é o valor que a gente pagou de taxa de administração? 253,38. Isso que a gente pagou, foi uma parte ali de todo montante. Então, se a gente quer o valor líquido, né, a gente está descontando a taxa de administração, é só desse valor abater os 33.784,87. E aí a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. Esse é o valor líquido, 33.531,48. Perfeito. Partimos ali primeiro o cálculo do valor bruto, identificamos quanto a gente pagou de taxa de administração, que foi 253, descontando um do outro, 33.531,48. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Então, indo agora para a resolução, nós queríamos o valor futuro, nós tínhamos o PV 30 mil, a taxa de juros de 2% ao mês, o N 6 meses, e aí calculando o valor futuro, 33.784,87, que foi o cálculo que nós fizemos na 12C. E aí descontando a taxa de administração, nós partimos de 1,5% ao ano, como são 6 meses, a gente dividiu por 2, 0,75. E daí é o cálculo que nós fizemos, voltando 33.784, a gente multiplica por 0,0075, lembra? Vejam, a gente divide por 100 para fazer o cálculo decimal, chegamos em 253,39 e aí descontando 33 menos 253, valor final 33.531,48, tá? Voltando nas alternativas, era a alternativa C, 33.531,48. Perfeito? Então é uma questão de cálculo que cai na prova, então muito importante conhecer esse tipo de questão, saber fazer, saber utilizar a calculadora 12C para você ter sucesso na prova. Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Então aqui embaixo do vídeo tem o nosso Instagram,
né, para você acompanhar as nossas aulas, as nossas notícias, né, para você nos seguir através de lá. E conto com vocês na próxima aula.